Olá pessoal, essa é mais uma aula de introdução ao cálculo e nessa aula a gente vai falar um pouquinho de função afim. É lógico que tem vários vídeos meus falando de função afim no canal, tem até uma playlist, mas eu vou dar um pequeno resumo aqui porque a minha intenção nesse vídeo é resolver alguns exercícios muito semelhantes aos que eu passei em aula aqui na universidade. Tá? Então, olha só gente, função afim é basicamente qualquer função. Eu vou colocar aqui um f de x, mas você também vai encontrar um y às vezes, tá? Em que ela tem esse formato, um formato ax mais b, tá? Em que o a, a gente vai representar aqui, ó, o a é o coeficiente angular e o b é o linear, tá? Coeficiente linear. Eles têm esse nome porque o A ele vai representar o ângulo, tá, de inclinação em relação à reta x. E aí a gente tem duas situações, tá? Se o A ele é menor que zero, ele é negativo, essa função é uma função decrescente. Decrescente, tá? Ficou feio ainda, né? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Se o A ele é positivo, nós temos uma função crescente, tá? Então, exemplo de funções com A negativo, f de x igual a menos 5x mais 3. O A vale menos 5, neste caso o B vale 3. Exemplo de função com A positivo, 5x mais 2, tá? Eu sei que eu não estou criativo hoje, mas é mais ou menos isso aí. E tem o exemplo do A igual a zero, que é um caso especial. E neste caso, o A igual a zero, nós temos uma função constante. Ela não vai ser nem crescente, nem vai ser decrescente. Ela vai ser constante, ou seja, ela não vai mudar. Exemplos de funções que são constantes. f de x igual a 2, f de x igual a 3. Tá? É sempre um número só. E esse número é o b. Então, se não aparece o A, é porque o A vale zero. Certo, gente? Ok. Agora nós vamos falar um pouquinho dos casos especiais de funções. Eu já tratei um, né? Que é o caso da função constante. E o gráfico da função constante, ele é muito interessante, pessoal. Olha só. Deixa eu puxar aqui um gráfico para vocês. Tá? Deixa eu mudar ele para um laranja que fica melhor para vocês enxergarem. Pois bem, aí aqui é x e aqui é y. E eu vou traçar aqui, ó, os pontinhos, tá? Então, neste caso, nós temos 1, 2, 3, 4. A mesma coisa vale se eu fosse passar para os negativos. Mas não vai, a gente não vai nem usar os negativos aqui, tá bom? Então, só para desencargo de consciência. E assim vai, beleza? Bom, vamos agora supor que eu quero pegar essa função aqui, ó, f de x igual a 2. Como que seria essa função? Essa função seria nada mais nada menos que uma reta aqui, ó, pelo 2, tá? No f de x igual a 2, ou seja, y igual a 2. Se eu quisesse pegar essa aqui agora, ó, f de x igual a 3, seria uma outra reta. Passando pelo 3, tá bom? Lembrando, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, lá em cima, sobre domínio, imagem e contradomínio. Pessoal, o domínio de uma função afim, tá? De uma função do primeiro grau, ele vai ser sempre todos os reais. Ou seja, não vai ter nenhum impedimento, tá? Agora, a imagem, ela vai mudar de acordo com o caso, tá? Então,
por exemplo, se a gente tiver aqui uma função f de x igual a 8, é uma função constante, certo? O domínio são todos os reais, ou seja, não tem nenhum valor, nenhum impedimento para x aqui. Agora, a minha imagem, ela vai ser somente o 8, tá ok? E meu contradomínio? Meu contradomínio também vai ser sempre todos os reais, tá? A imagem que ela vai mudar, mas lembrando que a imagem é um conjunto que está contido no conjunto do contradomínio, tá certo? Vamos ver um outro exemplo. Vamos pegar aqui um f de x igual a 3x menos 2. Bom, neste caso aqui, o domínio também é todos os reais. E a minha imagem tem algum impedimento, tem algum limite, alguma coisa que limite aqui? Não, tá? Aqui eu tinha que só poder ser o 8, né? Mas neste caso aqui não tem. Então, neste caso aqui também é todos os reais. Não tem problema nisso, porque nós já vimos na teoria de conjuntos que um conjunto ele sempre está contido dentro do seu próprio conjunto, tá? Dentro dele mesmo. Belezinha? Belezinha. E como que ficaria o gráfico? Bom, eu vou pegar essa função aqui em específico, tá? Para a gente poder fazer o gráfico dela. E não é difícil não, pessoal. Olha só. Tem umas dicas que eu vou passar para vocês, tá? A primeira dica para encontrar lá na geometria euclidiana, fala que para se encontrar uma reta, basta se ter dois pontos dela. É exatamente isso que eu vou ter, tá? O primeiro ponto é eu substituir o x por zero. Se eu fizer isso, olha só, vai ficar 3 vezes 0, menos 2. 3 vezes 0 é 0, menos 2, menos 2. Então, resposta daqui, eu já tenho um ponto. Quando x vale 0, o y vale menos 2. Então, a gente vai marcar esse ponto aqui, ó, como sendo 0 e menos 2. É um ponto-chave da nossa questão. O outro ponto é eu fazer isso aqui, o f de x igual a 0, tá? Tem até um vídeo no canal, vou deixar aqui um card aqui em cima, em que eu explico a diferença quando f de x é igual a 0 e quando é o f de 0. Okay? Diferençazinha mínima, mas confunde o pessoal aí quando vai fazer as contas. Bom, quando eu fizer isso igual a 0, vai ficar 3x menos 2 igual a 0. Então, ao resolver isso, vai ficar 3x igual a 2 e x igual a 2 terços. Então, eu já tenho o outro ponto, tá? Que é o ponto 2 terços. Deixa eu melhorar isso aqui que está ficando feio aqui, né? 2 terços e 0, tá bom? Eu vou marcar esses dois pontos. Esse é o ponto e esse aqui é o outro ponto. Belezinha? Vamos para o gráfico? O gráfico, gente, não tem dor de cabeça, tá? Olha só. Bom, agora que eu tenho os dois pontos, esse ponto 0 menos 2 é quando x é 0, tá? E uma dica que eu já falei em outros vídeos no canal é que quando x é 0, o ponto está na reta y. Ou seja, vai estar aqui, ó, tá? Em que o y vale menos 2 e o x vale 0. Aqui nós temos que o y vale 0. Quando o y vale 0, é porque está na reta x. Então, 2 terços é mais ou menos 0,6. Está mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho depois do meio. Tá certo? E agora? E agora que eu tenho os dois pontos, só ver aqui se eu vou conseguir ligar. Para ligar e geralmente não fica no ponto, mas é isso aqui, tá bom? Então, essa é a função. Pelo desenho, gente, a gente consegue ver que é uma função crescente, tá? Porque se fosse decrescente, ia ser ao contrário aqui. E ela é uma função crescente por quê? Porque o meu coeficiente angular vale 3 aqui, tá bom? Em um outro vídeo, eu vou ensinar vocês a como encontrar retas perpendiculares, ou seja, retas que se cruzam, e também eu vou ensinar como encontrar uma reta dado o coeficiente angular ou linear dele, ok? Um abraço!